Faz sentido haver esta comparação entre o Estado e a União Europeia e as verbas que a Europa manda para a região? Antes de mais, Gil, boa noite aos colegas do painel, boa noite às pessoas que nos veem lá em casa, especialmente na diáspora. Realmente, hoje, a partir de uma intervenção de um deputado do PSD, levantou-se essa questão, ser amigo ou não ser amigo, quem é mais amigo, se é a Europa, se é o Estado. No entanto, é bom salientar que, segundo o PSD, acha que vem mais verbas da União Europeia do que do Estado. Depois temos que ver a questão da aplicação dessas mesmas verbas. Tendo em conta que nós temos factos comprovados de que existiram e existem elefantes brancos construídos com fundos comunitários, são no fundo as manchas que mancham essa transferência, essas verbas de apoio e que o Governo Regional muito tem inaugurado à custa dessas verbas. Muitas vezes ouve-se o Governo Regional falar que o Governo fez. O Governo fez com o dinheiro da União Europeia. Portanto, o primeiro facto é isto. O Governo faz com o dinheiro dos outros. E também faz com dinheiro que vem... Os governos fazem com as receitas que têm. Também, mas é preciso dizer a verdade. Depois, tem também construções e obra feita com dinheiro do Estado, que vem também da República. E se formos a ver, fomos a optar muitos investimentos, os valores do Governo Regional, da receita própria, portanto, às vezes são valores mínimos. Existem, como eu já disse, elefantes brancos, pode-se fazer referência a alguns deles. Temos a Marina do Gado Baixo, quantos milhões foram injetados da União Europeia? Temos o heliporto do Porto Menezes, quantos milhões foram injetados ali, portanto, e que neste momento não dão para nada. Por isso, essa questão da execução e da aplicabilidade das verbas vindas da Europa, portanto, é algo a ter em conta e que também devem ser faladas. Depois, há outra questão que é, o Sr. Deputado Nuno Maciel há pouco falava dos eurodeputados do PSD que defendem, e bem, que a função deles, defendem verbas também para a Madeira. Verbas que vêm provenientes do Estado, ou seja, via Estado até chegar, portanto, muitas vezes sabe quem faz a negociação é o Estado, por isso é preciso também ter em conta essa questão. Mas é preciso também dizer que, por exemplo, o Sr. Secretário das Pescas, Dr. Teófilo Cunha, chamou a atenção para o facto de haver falta de solidariedade europeia relativamente ao financiamento para a frota pesqueira. Ou seja, não foi assim tão bom como se tenta fazer crer estes apoios provenientes da União Europeia. Ou seja, existem neste momento, até se pode colocar a questão, o PSD diz que a verba proveniente do Estado não é aquela que o Governo queria, não é suficiente. Mas também a verba que vem da União Europeia, e segundo o exemplo que estou a dar, o Secretário das Pescas anuncia que falta o financiamento, ou falta apoio para o financiamento para a frota pesqueira. Significa que também estes deputados do PSD não conseguiram trazer essa verba ou esse financiamento que era extremamente importante e que já se arrasta há anos nesta situação. E nós temos as condições em que a frota pesqueira está. Portanto, por isso é que também é importante abordar este assunto na perspectiva daquilo que falta e que não se conseguiu negociar e ir a buscar a fundos comunitários. Mas isso nem todos os investimentos que são feitos aqui são feitos com fundos da União Europeia. Portanto, pode haver uma opção, poderia haver outro tipo de opção política do próprio Governo Regional, eventualmente no sentido de usar verbas do Orçamento Regional para essa renovação da frota. Pois podia, mas tem que aplicar bem. E já agora que estamos a falar disso, Gil, dou um exemplo de uma aplicação de verbas do Governo, 45 milhões na fábrica de algas no Porto Santo. Verbas do Governo, essas são regionais, são dos contribuintes. Essa foi uma aplicação do Governo e que neste momento está lá que não vale nada. É preciso também salientar que o Governo também faz os seus investimentos e que acabam por ser, desculpem a expressão, mas uma aberração, que não tem retorno, não tem qualquer retorno relativamente para o contribuinte. Por isso é que é importante dizer que a obra é feita, a Madeira desenvolveu-se nos últimos anos à custa de dinheiros que vêm da Europa, dinheiros que vêm do Estado e de um investimento e de opções políticas. Mas também não esquecer que neste momento nós temos a taxa de risco de pobreza que temos, que é fruto de uma governação de 47 anos, PSD.
Ou seja, houve desenvolvimento, sim, houve betão, houve as vias rápidas, construções muito boas, que realmente aproximaram as pessoas e tornou-se a mobilidade muito mais rápida, mais célere, mas também houve investimentos que não foram aqueles mais adequados às realidades sociais da nossa população. Ao nível durante muitos anos, nós tivemos uma aposta que fica muito aquém na área da educação. E ainda hoje em dia, por exemplo, existe na área da formação profissional, ainda estamos aquém da realidade e das necessidades do nosso sistema regional de educação e dos nossos jovens. Portanto, há que pensar que foi importante o investimento feito no betão, nas infraestruturas. Algumas, como eu já disse, são autênticos elefantes brancos, são questionáveis, gastar dinheiro, mas também havia necessidade de investir em áreas como a educação, a saúde, que também foi uma coisa que construiu-se, centros de saúde, que é aquilo que o PSD muito anuncia. Construíram escolas, construíram centros de saúde, mas não houve uma visão prospectiva de futuro. O que está acontecendo neste momento? Encerra-se escolas porque tem estabelecimentos que não se consegue depois mantê-los, manutenção. Encerram-se centros de saúde, encerram-se serviços de urgência. Porquê? Devido a opções políticas que foram sendo tomadas no passado. Paulo Alves. Não, eu só queria dizer, e respondendo ao que disse a senhora deputada Ana Monteiro, que é, eu não disse que as verbas europeias ou provenientes da União Europeia não fossem boas para a Madeira ou não tivessem provocado o desenvolvimento. O que eu disse foi, nós somos uma região ultraperiférica, temos as nossas especificidades e daí também temos recebido as verbas que recebemos, os milhões que recebemos. E digo, a aplicabilidade desses mesmos milhões, a forma como foram aplicados em algumas obras que ainda hoje em dia foram autênticos elefantes brancos, são obras que não servem para nada. Isso foi aquilo que eu disse e dei 2 exemplos. O heliporto, neste momento, o que é que o heliporto serve no português? Não serve para nada. A Marina do Lago de Baixo também não serve para nada. Portanto, aquilo foram milhões que foram injetados e que não servem de nada. E depois temos que ver uma coisa que é as derrapagens nas obras que eram feitas com fundos comunitários. Estamos a falar das obras. Por exemplo, e dou-vos um exemplo. Estarmos em vésperas de eleições a fazer obra dia e noite, a trabalhar, a inaugurar num dia e no outro dia estavam as máquinas outra vez a desmanchar e a abrir valas e tudo, que era para voltar a fazer aquilo que não tinha sido feito. Só porque o Sr. Presidente do Governo, na altura, o Dr. Alberto João, queria que se inaugurasse naquele dia, e impunha datas e que tinha sido naquele dia. Mas acha que essa imposição fazia encarecer a obra? Claro que fazia. Então, era derrapagens. Quantas obras aqui houve derrapagens, que tiveram derrapagens? Mas é que também há regras para as obras a mais. Também há. E há vistos tribunais de contas. Mas também existem obras. Tem que ser quando os orçamentos são apresentados. E existem obras que, quando são feitos os orçamentos, já são pensados nas derrapagens que eventualmente vão acontecer por imposição, porque era a política da altura, a forma como se definiam as obras. Que sabiam que, se tinham uma obra para fazer até aquela data, não iriam conseguir se não fosse uma coisa de trabalhar dia e noite, e por isso os orçamentos eram bastante altos. Para não falar, como já foi dito, numa dívida oculta de mais de 6 mil milhões de euros. Porquê que houve essa dívida oculta? A algum lado foi gasto o dinheiro. A dívida não é oculta, se estamos a falar em 6 mil milhões, ela existe. Agora já não é oculta. Agora não é oculta, mas quando se falou em dívida oculta não eram os 6 mil milhões. Era 1000 e poucos milhões de euros. Nos últimos 3 anos, quanto é que o Estado português meteu na TAP e na Carris? Opa! Quanto é que a região meteu nos horários do Funchal? Mais de 5 mil milhões de euros. Não, é que a gente vinha aqui para falar da Europa, do futuro da Madeira, de reivindicações de matérias em que tínhamos que estar juntos e em que falarmos a mesma voz. Estamos juntos, situações nas que são melhores reivindicações junto da União Europeia, mais verbas, estamos e a qualidade de vida dos madeirenses. A questão que se coloca é a aplicação dessas mesmas verbas. E de uma inauguração que afinal abriram a vala na véspera. O que eu estava a dizer, estou a falar quem governava e a forma como aplicava as verbas. Em 2 empresas como se públicas aplicavam as verbas. Como estaria a região? Nenhuma. Como estaria a região sem agora é essa para privatizar outra vez. E está tudo bem. Nuno Maciel, vamos tentar falar um de cada vez. É que isto. essas falar do futuro, não se consegue. Mas já lhe dou a palavra. Vamos deixar o falar. Vamos deixar o Paulo Alves com a realidade dos factos. O Sr. Deputado sabe que o passado determina o presente
e muitas vezes condiciona o futuro. E foi isso que aconteceu. Olha, nós estamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar para que na Madeira se instale um centro de apoio de proteção ambiental marítima. Mas também fez obras que não serviam para nada. Interessa-vos falar disso? Ou quer continuar a falar da Marina do Gado Porque, por exemplo, não houve um investimento sério, algo na saúde. Repara uma coisa, a saúde, na educação, só agora é que se faz o investimento e houve verbas para isso. Mas o que é que se fazia? Desviavam-se as verbas para o botão. Durante muitos anos, é verdade que foi a política do botão. Foi a política do botão. Na área da educação e da formação, apostou-se, mas não foi aquilo que se devia apostar. Na área da saúde, o mesmo. Porque se tivesse havido uma aposta séria na área da saúde, para já o hospital já tinha sido construído há mais tempo. Desde quando é que já anda a pensar no novo hospital? Já se fala no novo hospital de 2000, 2002, 2004. Já não é política do botão. Que ia entrar na questão do hospital. Construir o hospital já não é política do botão. Estamos a falar na saúde das pessoas. É aquilo que é sensível. Bom, já dei para perceber os argumentos do JPP. Para concluir, tem a ver com as opções políticas de quem nos governava. Paulo Alves, para concluirmos esta questão sobre os fundos europeus, que é disso que estamos aqui a falar, nesta segunda ronda, falta ouvir a Ana Cristina Monteiro. Sim, Gil, efetivamente são opções não é nada de especial, para nós já debatemos o essencial, era só dizer que o JPP... A questão é esse desafio, se o JPP também acompanha estas ideias de criar aqui estas instituições. Desde que seja para promover o desenvolvimento da Madeira, nós apoiamos. Eu disse que as vias rápidas e as estradas que foram construídas foi uma mais-valia para aproximar as pessoas. O que eu disse foi, e eu volto a repetir, e parece que o CDS não consegue perceber isto, que existiram obras, existiram investimentos que foram muito mal planeados, e nós sabemos disso, e isso foi um erro muito grave, que manchou as verbas provenientes da União Europeia. O que eu disse foi isso. E continuam a dizer até 2015, até 2016, 2017, também era da mesma opinião. Portanto, e isso tem a ver com opções governativas. Portanto, só isso. Foram muitos milhões que foram injetados, muitos ligados ao botão, que deveriam ter sido canalizados para outros investimentos. E eu dei exemplos na área da educação e na área da saúde. Reparem uma coisa, não se compreende como é que um hospital dos Marmeleiros esteve nas condições que esteve durante décadas, durante anos e anos e anos, e só recentemente é que se fez um investimento na manutenção do edifício do espaço. Isto é inadmissível. Quando veio muita verba da União Europeia que podiam ser utilizados para a reabilitação, para a recuperação do imóvel, para dar outras condições às pessoas, aos doentes. O Hospital Central do Funchal, a mesma coisa. Só agora recentemente é que se mexe na parte das cirurgias, dos blocos operatórios. Algo que já vem há anos. Há anos. O que significa, e eu disse e volto a dizer, os investimentos que foram feitos pelo Governo foram opções governativas, mas que não foram nas áreas essenciais e que diziam mais à população, aqueles que eles sentiam mais na pele. E os 5 mil milhões nas empresas públicas nacionais nos últimos 3 anos estão mais. Já está tudo bem. Os investimentos já são certos. Mas olha que a execução desse mesmo de investimentos... Mesmo que a gente pague 600 euros para Lisboa à cabeça, está tudo bem para ser. Ó, Sr. Deputado, não mistura as coisas. Mas se um buraquinho numa parede, verbas, as coisas já estão mal. Sr. Deputado, não acha que é um buraquinho numa parede? Nunca foi ao Hospital dos Marmeleiros? Ele foi, tinha... Há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nunca fui ao Hospital dos Marmeleiros? Sr. Deputado. Bom, para concluirmos esta questão, não sei se a Ana Cristina Monteiro quer acrescentar alguma coisa. Faltam até os lençóis. Para falar de um centro europeu de proteção ambiental marítima. Estamos a falar dos lençóis. Quando não há argumentos. Centro europeu da proteção ambiental marítima. Vamos avançar para... Recentemente na região, na Assembleia Legislativa. Isto é um problema, esta questão das drogas, das novas drogas, das substâncias psicoativas, que já se arrasta há vários anos. Lembro que em 2011... já se abordava e muito o problema, porque na altura também houve um conjunto de situações que levaram a que houve vários jovens que chegaram a ser internados, cerca de três dezenas de jovens que foram internados durante o ano, até novembro, se não me falha a memória, de 2011, portanto... Sim, o problema não é ganham outros contornos novamente agora. Exatamente. Eu digo isto para quê? Para tentar perceber que depois, o que aconteceu? Houve um período em que
levantou-se o pé do acelerador, como se costuma dizer, ou seja, houve uma redução no âmbito da prevenção. E, por exemplo, eu lembro-me que dei aulas até 2015 e até 2012, 2013, 2014 havia projeto, ainda hoje em dia existe, o projeto Atlante, que era um projeto de prevenção, portanto, no combate e prevenção à toxicodependência. Ora, esse projeto, que era aplicado a todos os alunos, era um projeto que era dado, portanto, a todas as turmas. Entretanto, o projeto começou a ser dado apenas a alguns níveis, ao segundo ciclo, e passaram a ser alguns alunos. E hoje em dia está um projeto como apenas algumas horas, que vai um técnico à escola e fazer algumas formações pontuais. Exatamente. O que aconteceu foi isso. Houve uma redução da aposta no âmbito da prevenção. E hoje em dia não é só por causa disto. Não estou a dizer que isto provocou, mas isto também, eventualmente, pode ter ajudado a que houvesse esta portanto, é necessário reforçar a prevenção. É necessário reforçar e é necessário apostar na área da formação dos jovens. E a escola tem um papel muito importante a dizer, porque isto é preocupante. E só para terminar, Gil, números como, por exemplo, dizer que durante este ano, 2023, no mês de janeiro e fevereiro, 40 dias, de média 2 pacientes por dia que deram entrada, portanto, na Casa de Saúde de São João de Deus. É muita gente, é muita gente. Por isso isto é Paulo Alves, Vítor Freitas, Ana Cristina Monteiro e Nuno Maciel, obrigado pela vossa presença.